Falamos com Gustavo Pimentel. O maior desafio das instituições financeiras na área ambiental é a integração de cada setor da empresa com a responsabilidade socioambiental, desde os acionistas e funcionários, passando pelos fornecedores, consumidores, governo, até chegar na comunidade. Todos precisam interagir, analisando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Vamos ver a matéria. Nós temos um conceito dentro da organização de uma governança do tema da sustentabilidade. Essa governança ela tem desde um executivo responsável, que é o Marcos Madureira, que é o vice-presidente da organização. Temos um comitê de sustentabilidade que é presidido pelo nosso presidente do conselho de administração e mais 3 membros externos. E temos o nosso comitê executivo, que é composto pelo nosso presidente e os vice-presidentes. Dentro da estrutura de sustentabilidade, a minha área responde por um tema que é transversal à organização. O que significa isso? Todas as áreas do banco têm alguma política ou alguma ação de sustentabilidade dentro das suas áreas. Então você tem desde análises de crédito e risco, contemplando as questões socioambientais. Temos, por exemplo, um departamento de engenharia que cuida dos nossos prédios administrativos, agências, com questões socioambientais, por exemplo, olhando a eficiência energética, a questão da eficiência hídrica, a questão de resíduos, né? Temos também, quando a gente olha na questão do RH, com um olhar da diversidade, o que significa a diversidade para a nossa organização, não só de gênero, mas a questão também racial, a questão de pessoas com deficiência. Então, temos as ações de sustentabilidade hoje, elas permeiam em todas as áreas da organização, estabelece-se uma governança e um fluxo para isso de tomada de decisão. E dentro do core business, né, que é a questão do que as pessoas sempre me perguntam de risco socioambiental, nós temos hoje um departamento de risco socioambiental que olha questões ambientais, sociais e de governança, que está dentro da vice-presidência de risco. Mas essa área, ela tem uma complementariedade junto às análises de crédito, por exemplo, da organização. E essa complementariedade hoje, a gente acabou de lançar também recentemente um modelo chamado rating. E esse modelo de rating socioambiental, ele contempla o quê? Ele contempla, além das análises econômicas para você calcular o seu risco em si do cliente, você contempla as questões sociais, ambientais e de governança corporativa, tendo pesos diferentes por setores, porque alguns setores a questão ambiental é mais pesada do que a questão social. E aí, essa análise, por que ela é extremamente positiva? Quando você olha uma empresa com boas práticas socioambientais, esta empresa tem um risco menor, ela mitigou seu próprio risco e ela tem condições, então, de receber mais crédito de forma que ela possa se desenvolver. Esse é um exemplo de um dos bancos que a gente está falando aqui no programa, que é o Santander. Mas os bancos têm absorvido isso de uma mesma maneira, criando setores, tendo uma governança mais transversal, olhando esse tema de todas as pontas e também na prática interna? Isso que o que a Linda do Santander colocou é um modelo bastante usual para organizações grandes e bancos de grande porte, né? Então você precisa ter um comitê, várias comissões, porque você tem que gerir 50 mil, 70, 100 mil funcionários, né? Eles precisam estar todos alinhados. Para bancos menores, essas estruturas de governança são um pouco mais simplificadas. Alguns não chegam, por exemplo, a ter um departamento dedicado a questões de sustentabilidade ou a risco socioambiental. Mas como o seu porte é menor, ele dedica uma pessoa só a essa responsabilidade que faz parte de um departamento já existente. Então depende muito do porte da organização. A Linda também trouxe um ponto interessante no final, que é a inclusão da variável socioambiental no modelo de rating de crédito do cliente, né? O que ela está dizendo ali? Que se o cliente tem um bom desempenho socioambiental, o banco vai entender que ele tem um risco menor e com isso a taxa de juros que o banco vai cobrar também vai ser menor. Tá? Isso aqui é uma mudança de paradigma e uma evolução muito grande desse modelo de responsabilidade socioambiental no setor financeiro, porque geralmente ele começa dissociado
do crédito da taxa de juros, né? Então o banco vai dizer, olha, eu te empresto a essa taxa, nesse prazo e nesse montante, se você me entregar no mínimo esse desempenho socioambiental. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, quanto maior o seu desempenho, eu posso reduzir a taxa ou de repente pedir uma garantia menor. Então isso dá um sinal para o empresário na ponta que é muito poderoso. Eu só acho que um desafio agora que os bancos que estão fazendo isso, como o Santander, vão ter, é comunicar para o cliente que a taxa dele está mais baixa por causa também da questão socioambiental, porque senão o cliente não vai saber, né? Ele vai ficar feliz com a taxa menor e não sei, não vai ter aquele reconhecimento explícito, claro. Porque a comunicação da sustentabilidade eu acho que é um dos maiores desafios, né? De que riscos a gente está falando nesses diferentes tamanhos de empresa, nesses diferentes espaços. Então, para o banco é complicado também nessa hora colocar, mas é uma visão, como você disse, é uma tendência de mudança importante. Isso é uma tendência, tem outros bancos que já começam a ter modelos parecidos com esse que o Santander descreveu, né? O próprio Rabobank, que é um banco muito focado no agronegócio, já tem isso há alguns anos, mas é um banco menor, né? Então quando vem um banco do porte Santander e faz isso, é algo muito encorajador. Agora o BNDES também está desenvolvendo a sua metodologia para fazer essa integração no rating e afetar a taxa de juros. Então a gente acredita que com mais bancos fazendo, outros vão ver que é possível e também vão entrar nesse jogo, né? E aí vai ficar mais claro para o empresário na ponta, porque aí, independente do banco que ele procura, ele vai ver que o desempenho socioambiental baixo acaba gerando uma taxa de juros maior e vice-versa. E isso diminui o risco para o banco também, porque a lei de crimes ambientais hoje não pune só a empresa que cometeu esse crime ambiental, mas os bancos que deram financiamento. Exatamente. O Brasil tem uma particularidade muito interessante, a lei de crimes ambientais e até uma jurisprudência do STJ que deixa claro, olha, não só quem comete o crime ambiental, o dano, mas também quem financia pode ser responsabilizado. Inclusive, um grande banco brasileiro recebeu uma multa de pouco mais de 40 milhões de reais do IBAMA por ter supostamente financiado produtores rurais que estavam desmatando a Amazônia, né, e não ter tomado medidas para parar aquele crédito. Agora, ainda é um desafio pensar nisso internamente, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha a execução disso na ponta, né? No gerente do banco, como esse discurso chega lá. Exato. Geralmente o banco vai definir essa estratégia na sua cúpula, né? Precisa da cúpula para isso, precisa tomar essa tomada de decisão lá de cima e para ela se desdobrar e ser cobrada, né? Com certeza. Você precisa ter uma decisão na cúpula e você precisa desdobrar isso nos mecanismos de governança no banco, né? Comitês, comissões. Geralmente, quanto maior o banco, mais necessário são procedimentos e processos, políticas e normas que o banco inclusive escreve e fica documentado. E aí o pessoal que está na ponta, né, o gerente de relacionamento que visita o cliente, o analista de crédito que está revisando a documentação, eles vão seguir esses normativos internos. Se não tiver escrito lá, é mais difícil que esses profissionais levem essas questões em consideração. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.